Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja com todos vocês nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Amados, eu ontem falei sobre a nossa mente, que nós recebemos uma mente nova, e hoje eu quero falar ainda sobre esse mesmo título, que nós recebemos uma mente nova. Dentro do livro de 2 Coríntios, capítulo 10, quando Paulo, ele defende o seu ministério, amém? Eu quero compartilhar o verso 4 e o verso 5 de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que fala assim para nós: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Então, observamos aqui o próprio apóstolo Paulo, nesse capítulo 10, o título desse capítulo é Paulo defende o seu ministério. Então, aqui Paulo está falando para o povo de Coríntios. E falando sobre mente, a nossa mente, ontem eu falei sobre isso, a nossa mente, amados, ela é o campo de batalha. Os nossos pensamentos, eles muitas vezes, na maioria das vezes, eles nos trazem problemas, sabe? Problemas mais do que qualquer outra coisa que nós possamos pensar. Isto, sabe por quê? Porque eles são as raízes. Fique bem atento ao que eu vou ensinar hoje, amados. Eu aprendo para que eu possa ensinar a outros, porque isso cabe a mim, a você, a todos nós, filhos de Deus. Não se esqueça que o inimigo das nossas almas, ele não perde nenhuma oportunidade. Então, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com a sua mente. Eu quero falar hoje aqui que a mente é o campo de batalha. Então, todos os nossos pensamentos, eles vão trazer para você e para mim problemas. Porque eles são todas as raízes de cada palavra que eu e você liberamos, de cada palavra que falamos, palavras e atos que nós falamos e atos que nós fazemos. Então, eu quero dar um outro texto que está em Isaías 55, versículo 8. O Senhor diz assim: olha, pois os meus pensamentos, olhem só, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Então, não importa o que você sou, ou eu sou, ou o que nós pensamos, mas nós devemos ponderar tudo o que nós pensamos. Sabe por quê? Porque Deus, ele já anotou seus pensamentos acerca de nós no seu livro, na Bíblia. Como eu li aqui, Isaías 55, 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, seus caminhos. É isso que a Bíblia diz para nós. E nós não, Deus, ele já anotou os seus pensamentos, os pensamentos dele a nosso respeito. Está escrito aqui no seu livro, na Bíblia. Então, nós devemos fazer escolhas mais acertativas. Devemos examinar os nossos pensamentos, amados, à luz da palavra de Deus. E devemos sempre estar dispostos a nos submeter aos pensamentos de Deus, sabendo que os pensamentos de Deus são bem maiores e melhores do que os nossos. Como pastora Verinha, eu vou submeter os meus pensamentos aos pensamentos dele, de Deus, de acordo com a vontade de Deus para você e para mim, de acordo com o que está escrito na sua palavra. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, trata sobre essa questão, né? Ele fala para nós que exatamente o que eu li aqui para vocês, amados, que eu quero repetir, que as suas armas, as nossas armas, as minhas armas, não são, aliás, humanas.
mas ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É exatamente essa questão que está falando aqui. Então, através, irmãos, amados que me ouvem, de uma estratégia muito cuidadosa, de uma operação de engano do inimigo, de Satanás, ele tenta estabelecer, sabe o quê? Fortalezas em nossas mentes. E o que é uma fortaleza? Uma fortaleza, amados, é uma área na qual nós somos mantidos cativos devido a uma forma errada de pensar. Então, a palavra fala para que você e eu examinemos o que está em nossas mentes. Se ela não está de acordo com os pensamentos de Deus, que é a Bíblia, lance fora todo esse propósito, todo o raciocínio errado, e tome para você, vamos tomar para nós mesmos os pensamentos de Deus. E para fazer isso, pastora, como eu faço? Você e eu precisamos conhecer a palavra de Deus o bastante, sabe? Conhecer bem mesmo, é estudar, é ler. É o que eu tenho feito aqui com vocês. Eu leio, eu estudo, eu escrevo, eu falo para vocês. Eu digo para vocês, ouçam, leia os textos que eu anoto aqui para você e compare os seus pensamentos com o que está na mente de Deus. O que é que está na mente de Deus, queridos? É a palavra. Então, muitos, generalizando, vivem, sabe, assim, na vaidade da sua própria mente e acabam se destruindo e levam outros à destruição. E, e aqueles que seguem segundo a vontade de Deus são abençoados, atraem o favor de Deus, atraem as bênçãos de Deus para si próprio e para aqueles que estão ao seu redor, para outros. Então, guarde o que eu estou te dizendo hoje. A mente é o campo de batalha. No campo da batalha da sua mente, ou você perde ou você ganha a guerra que Satanás preparou contra você, contra nós. E hoje eu oro em nome de Jesus e peço que você, exatamente segundo Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, você possa estar orando e guerreando e destruindo todos os argumentos, toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus na sua vida. E leve cativo todos os seus pensamentos, amados, em obediência a Jesus Cristo, para que nós possamos viver em vitória, em alegria, com paz, porque a Bíblia fala assim, que o Senhor Jesus veio dar vida abundante. Olha, o texto fala assim, que Satanás veio matar, roubar e destruir. Eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, eu quero fazer também uma observação aqui, e que eu creio assim, sabe? Que um dos maiores erros que nós cometemos é quando você e eu começamos a nos comparar com outras pessoas, conferir os seus dons, as suas habilidades, a sua maneira de ser, tudo que você acha que você olha para uma pessoa e você quer se comparar a ela, ou quer ser melhor ou maior. A Bíblia manda que nós possamos considerar o outro melhor do que nós. Então, eu quero dizer para vocês, como um lembrete, coloque a palavra de Deus em ação e se lembre que a sua guerra, a sua luta não é contra a carne e sangue. Mas, e quero te dizer também, que Deus não vai nos ajudar a ser alguém que nós não sejamos nós mesmos, aquele que Ele criou para que nós sejamos. Então, Ele não vai ajudar você a ser alguém que você não seja. Né? E Ele não nos chamou, amados, para nós competirmos uns com os outros, mas para nos amarmos, nos ajudarmos. Então, use os dons que Deus te deu, sabe? Potencialize eles em favor da obra de Deus, em favor do seu semelhante. E nunca se permita cair nessa armadilha do inimigo, sabe?
de ter ciúmes, de querer ser melhor, porque essa é uma arma que o inimigo das nossas almas usa. Mas a Bíblia fala que as armas com as quais nós lutamos, elas não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus. Então vamos agradecer a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos bendizer o seu nome. Vamos glorificar ao Senhor com a nossa mente, com os nossos pensamentos, e que você possa levar cativo, né? Levar cativo toda pretensão, tudo que se exalta contra o conhecimento de Deus na sua vida. Leva todo pensamento, sua mente, seus pensamentos cativo à obediência a Cristo, a palavra de Deus, para que você e eu possamos viver essa vida de vitória, de paz e alegria que o Senhor Jesus conquistou para você e para mim na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Leia capítulo 10 de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10. Amém? Deus abençoe seu dia.